Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui cumprindo a escala de palestras da casa, do estudo do Evangelho. E hoje nós estamos finalizando o Evangelho, né? Chegamos no capítulo 28, que nós vamos falar sobre a coletâneas de preces espíritas. Tá? Então, lá no capítulo 28, o Allan Kardec finaliza então com vários exemplos, né? Mas ele inicia o capítulo já dizendo que a forma nada vale, o que vale é o pensamento. Então, é o que parte do nosso coração e aquilo que nós pensamos. Então, não existe, eles não prescrevem nenhuma fórmula. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, agradecemos a presença de todos, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre, amigo, pedindo para que Ele nos intua, para que possamos expressar aqui as palavras que possam trazer o entendimento a todos. Tá bom? Então, nós vamos falar, nós não vamos dar nenhum exemplo aqui de prece já justamente por isso, né? Por essa justificativa que nós demos aqui. Porque o que vale é o que parte do coração de cada um. Então, nós fazemos prece, né, ao iniciarmos qualquer reunião, como nós pudemos observar aqui, dando início a essa reunião, nosso amigo fez uma prece e nós todos acompanhamos esta prece, né? E ao encerrarmos esta reunião também, será feita uma prece, né, para os trabalhos de passe, para qualquer trabalho aqui da casa, nas reuniões mediúnicas. Então nós iniciamos com uma prece e finalizamos com uma prece. Ao deitarmos, nós fazemos uma prece. Ao levantarmos de manhã, fazemos uma prece. Não é comum a gente ver, mas quando chegamos ao nosso trabalho, é natural que devamos fazer uma prece. Vamos iniciar uma viagem, nós já de início colocamos o pé na estrada, já fazemos uma prece, de retorno também, tá? Qualquer passeio que vamos fazer. E Jesus nos orienta, nós devemos estar em prece. Jesus estava sempre em prece. Se a gente observar o Evangelho, nós vamos notar que constantemente Jesus estava em contato com o Pai. Então nós fazemos prece nos momentos de aflições e também nos momentos alegres, para agradecer por aquele momento de alegria em que nos encontramos. Então, como nós falamos, muito se tem dito a respeito da prece, mas muito pouco ainda conhecemos do seu mecanismo de funcionamento. E por isso mesmo, pouco valorizamos e por vezes até a esquecemos. É comum esquecer. Tá? Então, muitos ainda, né, pela tribulação do dia a dia, pelos problemas por que passamos, a gente esquece até de fazer a prece. Mas e o que é a prece? O que é a prece? Então, temos aqui que a prece é uma projeção do pensamento a partir do qual irá se estabelecer uma corrente fluídica
cuja intensidade dessa corrente, né, dependerá da força de vibração de quem ora. E vibração é aquele movimento, né? No caso aqui, no movimento da nossa vontade. Então nós emitimos ondas de pensamento. Então vai depender dessa intensidade. Nós já ouvimos dizer que às vezes a gente está orando, não percebe, que, né, muitos colegas falam, às vezes não passa do teto, né? De tão displicente que estamos no momento de fazer a prece, né? Então não estamos imprimindo aquela vontade que precisa para que essa prece chegue ao seu destino, tá? Então vai estabelecer ali uma corrente fluídica com alguém, tá? Nisto reside o seu poder, quer dizer, nessa intensidade das vibrações. E o seu alcance. Tá? Então, o poder e o alcance vai depender da intensidade das nossas vibrações. Pois nesta relação fluídica, o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. Então, naquele momento de prece, aquilo que nós estamos pedindo, se estamos pedindo com o coração, se nós estamos ali vibrando, né, com amor, então os espíritos vão se aproximar de nós e vão nos sugerir através do pensamento. E por que pensamento? Porque são a origem da quase totalidade das nossas ações. Primeiro pensamos, depois agimos. Então sempre a ação vem depois do pensamento. E o pensamento sempre vem depois da vontade, né? Então nós pensamos e agimos. Tá? Poderíamos também dizer que a prece é uma invocação e que por meio dela pomos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. Então, quando nós estamos dirigindo uma prece, é na intenção de alguém, nós estamos pedindo para alguém, tá? Então, nós nos conectamos. Então, vai depender também da intensidade das vibrações, atingirmos, né, o ente para quem oramos. Então, a prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, sempre. Desde que ditada pelo coração de quem ora. E às vezes nós estamos orando, né, que nem está passando pelo coração, nem pelo pensamento. Às vezes nós já sabemos de cor, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Né? Então estamos lá, Pai Nosso, que está no céu, santificado, e vai rápido que é para acabar logo. Né? Então, nós não estamos aí imprimindo essa vibração, essa intensa que necessita para que faça, né, para que a prece chegue ao seu destino. Né? Sentimento de amor, né? Esse sentimento, né, expressão de um sentimento tem que ser um sentimento de amor, porque Deus é amor. Então, porque existe outros sentimentos, tá? Então, no caso da prece, quando estamos dirigindo a Deus, sempre tem que estar com esse sentimento de amor em nosso coração. Então, pode-se orar para si, tá? Ou para outrem. Geralmente nós oramos para si mesmo, né? Na maioria das vezes. Às vezes esquecemos de orar por alguém que tem necessidade. Todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no mesmo fluido universal que ocupa o espaço, né, que é o fluido cósmico universal. Nós estamos todos aqui mergulhados. Todos os seres, né, do universo estamos mergulhados neste
fluido cósmico universal. Aqui para citar um exemplo, né, o ar é o veículo do som. Então nós emitimos um som, esse som que eu estou emitindo agora está chegando até vocês através do ar. Então uma vibração sonora que chega pelo ar. Então se eu gritar aqui, então está com maior intensidade, então vai chegar mais rápido e mais longe, né? Agora, as vibrações do pensamento é a mesma coisa. Tá? O ar está circunscrito aqui no planeta Terra, né? nessa bolha atmosférica, né? Que é uma matéria, né? Uma matéria são formadas de gases, né? Mas esses gases são matérias. Tá? Então às vezes impede, né? Por isso que às vezes o som, se eu emito um som aqui, ele vai demorar mais para chegar do que um pensamento. Porque as vibrações, né, o pensamento, ele é enviado através, né, do fluido cósmico universal, que é bem mais sutil do que o ar. Então as vibrações do fluido universal se estendem ao infinito. Eu posso pensar em alguém aqui que está em outro planeta até, que ele está recebendo essas vibrações do pensamento, se tiver aquela vibração intensa, como nós falamos no início. Aqui nós falaremos da visão científica da prece, né? Logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer, uma corrente fluídica se estabelece de um para outro, tá? Transmitindo o pensamento como o ar transmite o som, né? Eu estou emitindo um som, o ar que está transmitindo. Então o pensamento, ele vai através do fluido cósmico universal, que é mais rápido. Então já estabelece imediatamente essa ligação. Tá? A energia da corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade. Então é proporcional. Essa energia, né, essa vontade que nós temos de que algo aconteça, né, quando nós fazemos uma oração, nós estamos pedindo para que algo aconteça. Então qual é o tamanho dessa vontade que nós queremos que algo aconteça? Né? Jesus não falava lá que quando ele curava alguém, a pessoa pedia com tanta vontade que ele sempre dizia, né, no finalzinho da cura, ele falava, sua fé te curou, vai em paz. Não era assim? Então era a vontade. A mulher hemorroísa apenas tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Então aquela vontade que ela tinha, isso é uma forma de oração, que ela ia pensando, né? Que ela não precisava nem encontrar com Jesus, nem conversar com Jesus. Ela tinha certeza que se ela tocasse nas vestes dele, ela seria curada, e foi o que aconteceu. Né? Isso aí está lá no Evangelho. E lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta aos espíritos, qual é o caráter geral da prece? Como se caracteriza a prece? Então os espíritos respondem, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Perguntando a Madre Teresa de Calcutá, o que você fala com Deus nas suas orações? Ela falou, nada, eu apenas ouço, né? Apenas escuto. E o que Deus te responde? Nada. Ele apenas
pensa, né? Eu apenas ouço, né, Deus. Então aquele contato que nós vamos ter com Deus é simplesmente pensar nele, imaginar que Deus, ele é um ser supremo, que é o nosso Pai, que não deixa um milésimo de segundo sem pensar em nós, porque nós somos filhos dele. Então, se nós tivermos essa certeza, nós estaremos sempre em contato com ele, sempre em adoração, olhando a nossa volta, a criação de Deus, os animais, as florestas, tudo aquilo que o homem não criou, que é a criação de Deus. Estamos contemplando desta forma, estamos em contato com Deus, porque Deus é tudo isso. Deus está em toda parte. Então, pela prece, podem se propor 3 coisas. Quando nós oramos, nós estamos propondo 3 coisas àquele a quem oramos, que é louvar, pedir e agradecer. Na maioria das vezes nós ficamos com essa do meio, né? Às vezes esquecemos de agradecer pela graça recebida e esquecemos também de louvar a Deus. Então nós estamos sempre pedindo. Mas isso é natural porque nós somos seres sofredores, ainda neste mundo de expiação e prova, então é natural que a gente sempre pede, né, que sempre peça. Mas estamos aqui estudando o Evangelho, porque nós temos que lembrar também de louvar a Deus e de agradecer sempre. Então, louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo, causa primária de tudo o que existe. Então, nós estamos elevando, né, os desígnios, né, propósito, a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus deve prevalecer sobre tudo. Todos os acontecimentos das nossas vidas. Então, pedir é recorrer ao Pai em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal, desde que não se contrarie as leis que regem e sustentam a harmonia do universo. Então Deus não revoga nenhuma das leis. Então, se no nosso pedido estiver alguma coisa que tenha que revogar alguma lei, então Deus não vai atender. Ele vai nos orientar, vai trazer bons pensamentos para que a gente entenda aquilo que está acontecendo. Então é isso que nós pedimos. Nós pedimos luz, equilíbrio, para que possamos entender o que está acontecendo. Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, a alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos e a dádiva da vida. Agradecemos hoje por tudo isso? Vamos refletir, principalmente pela vida. E a quem nós devemos dirigir as nossas preces? Ao Criador, é a Deus. Podemos pedir para o intermediário? Podemos pedir para os espíritos superiores? Podemos. Mas essa prece só será atendida com a permissão de Deus. Então vamos pedir logo para Deus, porque aí Deus vai encaminhar sempre um amigo para um espírito superior para atender as nossas preces, né? Quando se ora
a outros seres além de Deus é simplesmente como intermediários ou intercessores, pois nada se pode obter sem a vontade de Deus. A questão 660 do Livro dos Espíritos: a prece torna o homem melhor? Aí os Espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança, lembra do início, né? Com a vontade, né? Com a intensidade, aquela intensidade de vibrações, né? Que se ora com fervor, se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então quando nós pedimos força, pedimos paciência, né? Esse Deus sempre está nos atendendo, está enviando os espíritos para nos orientar. O essencial é orar com sinceridade e acertar os próprios defeitos, porque a prece não redime as faltas cometidas. Aquele que pede a Deus perdão pelos seus erros, só obtém mudando sua conduta na prática do bem. Então não adianta a gente estar sempre lá na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas. A gente tem que trocar aquela palavra, né? Perdoai as nossas ofensas à medida em que perdoamos aos nossos ofensores. Então nós estamos perdoando aqueles que nos ofenderam. Então nós temos que sempre, toda vez que formos fazer uma oração e chegar nessa parte, vamos lembrar se nós já perdoamos aqueles que nos ofenderam. Mesmo em pensamento. Deste modo, as boas ações são a melhor prece e por isso os atos valem mais do que as palavras. Então eu não preciso estar aqui orando, tá? A oração é importante, mas se eu estiver agindo, eu posso até esquecer às vezes de estar orando, mas se eu estiver nas boas ações, acudindo um irmão carente, no trabalho da caridade, isso é uma oração. Eu estou com o pensamento, estou com aquele sentimento de compaixão, atendendo um irmão necessitado. Então é uma oração. A prece não pode mudar a natureza das provas pelas quais o homem tem que passar, ou até mesmo desviar do seu curso. E isto porque elas estão nas mãos de Deus. E há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação, que é aquela submissão à vontade dele. Porque às vezes a gente pede, olha, Deus, está pesado, né? Nosso fardo está pesado. Aí pede para diminuir o peso do fardo. Então, se nós tivermos que passar por isso, porque aquele fardo que foi colocado para nós, nós é que pedimos. Tá? E como nós dissemos antes, ele pode ser diminuído sim, desde que a gente esteja na prática do amor e da caridade. Porque tem na Epístola de Pedro que ele diz que o amor cobre multidões de pecados. Então, se nós estivermos na prática do amor, da caridade, nós podemos redimir aí muitas faltas. Chico Xavier: quando a justiça divina te encontrar para a cobrança, te encontrar
na prática do bem, ela vai adiar essa cobrança por tempo indeterminado, até que você consiga, às vezes, na prática do bem, você consiga redimir de todas aquelas faltas. Então, se a justiça divina vem nos cobrar e nos encontra na prática do bem, ela é adiada. Então, não é aqui a natureza das provas, né, pode ser mudada sim, porque está nas mãos de Deus. Porque o que Deus quer de nós é a prática do bem, a prática da caridade. Deve-se considerar também que nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que realmente lhe convém, tendo em vista a sua felicidade futura. Deus, em sua onisciência e suprema bondade, deixa de atender o que lhe seria prejudicial. Às vezes nós não sabemos pedir, né? A gente sempre está pedindo coisas materiais. Então, se isso vai nos prejudicar, Deus não vai atender daquela forma. Ele vai atender nos dando as orientações de que aquilo é necessário para a gente passar por aquela tribulação. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supomos, podendo a resposta a uma prece vir por meios indiretos ou por meios de ideias com as quais saímos das dificuldades. Quantas vezes estamos em dificuldade, oramos para Deus, e aí vem uma intuição, né? Para fazermos tal coisa, ou para seguir um caminho. Estávamos por um caminho, vamos seguir por outro, então vem através da intuição. A prece em favor dos desencarnados não muda os desígnios de Deus a seu respeito. Contudo, o espírito pelo qual se ora experimenta alívio e conforto ao receber vibrações amorosas daqueles que compartilham de suas dores. Então, o espírito desencarnado sofrendo no plano espiritual, ele está sofrendo por algo que ele buscou, porque ninguém sofre por algo causado por outro. Sempre os nossos sofrimentos são, as causas dentro dos nossos sofrimentos foram originadas por nós. Mas se orarmos em benefício daquele irmão, ele vai sentir, porque, como nós dissemos, a prece é uma transmissão do pensamento. Então, ela sempre vai buscar aquele a quem oramos. Então, ele vai sentir, vai ter aquele momento, né? O efeito benéfico da prece sobre o desencarnado é tal que pode levá-lo à conscientização das faltas cometidas e ao desejo de fazer o bem. Então, ele recebe aquela vibração de amor ali, e por um instante ele muda as suas vibrações e pode ter contato com o alto, com os espíritos que estão ali querendo ajudá-lo. Então é nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua vontade, com a sua boa vontade. Tá? Ele está numa situação de sofrimento que não se lembra, mas se nós orarmos para ele sentir aquela vibração, por um momento, assim, por um segundo, ele pode relembrar as suas faltas e querer mudar de atitude. E é ali que entra, que ele muda de vibração e ele consegue encontrar com os pensamentos dos espíritos superiores. Esse desejo de melhora excitado pela prece atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Então é uma resposta a Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, na questão 664. E qual é a importância da prece para nós? Lembramos de um exemplo prático, né, do nosso dia a dia.
se não limparmos periodicamente o nosso quintal, a nossa casa, a sujeira acumula e o mato cresce. E há proliferação dos bichos. Então a prece é a mesma coisa, né? Lembramos, no campo espiritual, se não limparmos o nosso psiquismo, que é através da prece, os espíritos luminosos se afastam, mesmo que temporariamente. As trevas tomam conta, favorecendo a ação de espíritos endurecidos, porque temos que lembrar ali do livre-arbítrio, né? Os espíritos superiores, eles não violentam os nossos pensamentos, os nossos corações, eles estão ao nosso lado. Mas se nós não lembrarmos deles, eles não agem. Mas os espíritos inferiores, sim, eles estão ali, eles violentam sim o nosso pensamento e estão a todo momento nos obsidiando. Então, para limpar esse psiquismo, né? Para limpar esse campo magnético que formamos de energias negativas, é só através da oração, nos conectando com Deus e com os espíritos superiores. Deus atende àqueles que oram com fé e fervor. Deus envia-lhes sempre bons espíritos para os auxiliarem. Não existe fórmula, não existem fórmulas especiais de oração, como nós dissemos no início. A bondade de Deus não está voltada para as fórmulas e o número de palavras, mas sim para as intenções de quem ora. Então não adianta eu falar aqui, eu vou orar, tem a oração dominical que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Aí eu faço essa oração, dali a pouco começo de novo, começo a contar aqui, né? Quantas vezes? 10, eu já orei tantas vezes e não fui atendido. Então isso não importa para Deus. O que importa é aquilo que parte do nosso coração, os nossos sentimentos. Tem o exemplo, né, de um trabalhador chamado Zé, né? Nós já vimos várias vezes, né? Todos nós conhecemos aqui. Hoje Jesus, ele passava todo dia na igreja, se postava de frente ao altar e falava: oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim aqui te visitar. Todo dia, meio-dia. E saía. Oi Jesus, eu sou o Zé, vim aqui te visitar. Todo dia, meio-dia. Né? Então essa é uma forma, né, entre aspas, de oração que Jesus ouve, que Deus ouve. Tanto é que quando ele adoeceu e estava internado no hospital, Jesus foi lá visitá-lo. Oi Zé, eu sou Jesus, vim aqui te visitar. E que trouxe alegria ali para todos os internados ali naquela ala do hospital. É uma história, né, não vai dar tempo de contar aqui, mas é mais ou menos assim. O que dizer das orações repetidas inúmeras vezes? As preces pronunciadas com os lábios apenas, que o coração não sente e a inteligência não compreende, não tem valor, porque às vezes a gente vai, né, a gente já viu oração em latim, começa a orar em latim, em inglês, né, então não adianta. A prece tem que ser inteligível. Então a gente tem que estar entendendo o que está enviando de pensamentos. Jesus disse: não vos assemelheis aos hipócritas que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. O essencial é orar bem e não muito. Está em Mateus 6, 7. Aí vem aquela parte que nós falamos no início. Existe então, mesmo no Espiritismo, orações ditadas por espíritos e publicadas em livros, que é o tema do capítulo de hoje, que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então lá tem um monte de exemplos de preces espíritas,
Tá? Então é um capítulo grande, é o maior capítulo que tem. Então Kardec coletou, né, porque o próprio nome é coletânea de preces. Então Kardec coletou as preces que eram feitas ali durante o trabalho, ou que espíritos superiores vinham ali e faziam preces. Então Kardec anotava tudo e colocou lá para dar exemplo, só para que a gente possa se orientar, né? Aqui, ó. Para ensinar aos homens a raciocinar quando se dirige a Deus e fazê-lo não só por meio de palavras, como também pelo sentimento e com inteligência. Então ele está dando exemplo. Então eu não preciso ir lá pegar aquelas preces que está lá e decorar. Não, é para citar como exemplo, né? Porque tem muitas pessoas são inibidas, né? Não põe para fazer prece ali e muda, né? Que não consegue falar nada. Mas se tem algum exemplo que ele vai com o pensamento buscando, ele consegue. Então essas orações não constituem rituais, uma vez que no Espiritismo não existem rituais de nenhuma espécie nem formalismo. Então não tem, no Espiritismo não tem ritual. Tá? Luz apagada, essas coisas não tem. Né? Orar ajoelhado. Tá? Por quem devemos orar? Primeiramente por nós mesmos, por nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, deste e de outro mundo. Devemos orar pelos que sofrem e que fazem sofrer, e por aqueles porque ninguém ora. Existem. Nós temos um exemplo do Divaldo, que ele orava pelo suicida do trem lá. Toda noite ele fazia uma oração. Ele imaginava que ninguém orava por ele. E o que pedir? As leis naturais são sábias e justas e que são aplicadas indistintamente. Assim, não peçamos milagres ou prodígios, mas tão somente forças para suportar aquilo que não está ao nosso alcance mudar. É paciência, resignação, fé, força, entendimento, coragem. E aqui nós colocamos aqui exemplos, né, de pedidos impossíveis. São impossíveis certos pedidos na prece. Escapar da morte. Tem o Haroldo Dutra Dias fala assim, olha, uma notícia, vou dar uma notícia para vocês. Você lembra que Lázaro foi ressuscitado por Jesus? Ele morreu. Né? Então, fala isso. Então como é que nós vamos escapar da morte? Uma hora isso vai acontecer, né? Só que Deus ajuda a viver no bem. Então nós vamos viver bem. Então Deus está nos ajudando. Não haver a dor, porque nós estamos aqui num planeta de dor. Planeta de expiação e provas. Então nessas provas existem as dores, que passamos diariamente. Então Deus, porém, ajuda com a paciência. Então nas orações que direcionamos a Deus, vamos pedir paciência para suportar aquela dor. Fugir da provação. Ora, nós estamos num planeta de expiação e prova. Então não podemos fugir, nós temos que enfrentar nossas provações. Por quê? Deus ajuda com a esperança. Deus constantemente está enviando seres angélicos para nos ajudar. Né? Se nós voltarmos lá, enviou Moisés, enviou Jesus, e agora ultimamente o Espiritismo, que vem, né, os Espíritos por toda parte que vêm trazer para nós a esperança, e nos mostrar o porquê sofremos.
ausentar-se da luta. Deus, porém, ajuda com a perseverança. Inexistir a doença. Mais uma vez, nós estamos num planeta sujeito a doenças. Expiação, o planeta ainda não está, no nosso planeta não é evoluído. Nós temos 5 estágios de mundo, né? 5 níveis, 5 graus de evolução. Nós estamos no segundo ainda. Só escapamos do mundo primitivo. Estamos no segundo grau. Expiação e prova. Depois tem mais 3 tipos de mundo que nós temos que galgar através. Então nós precisamos das provações. Então como é que nós vamos pedir para fugir delas? Se nós precisamos dela. O Espiritismo vem trazer essa orientação para nós, que nós precisamos das provações. Negar a lei de causa e efeito. Deus, porém, ajuda com a compreensão. Livrar-se do conflito íntimo. Deus, porém, ajuda com o entendimento. Então, a prece vai nos ajudar a resolver todas essas questões aqui. Ó. É através da prece, através das nossas orações, conversar com Deus, que Deus vai nos orientar em cada uma dessas situações aqui, ó, conforme nós colocamos aqui. Então Deus responde ao pedido impossível com a ajuda providencial, ainda que contrariando os anseios de quem pede. Às vezes a gente se contraria, né? Deus não atende e nós ficamos contrariados. Então nós temos que observar o que é que nós estamos pedindo. Mas é certo que a resposta do alto virá sempre, sempre virá, de acordo com a necessidade e o merecimento. Sempre vem a resposta de Deus. Não da forma que queremos, mas da forma que precisamos. A eficácia da prece está na dependência da renovação íntima do homem, em que deve prevalecer a linguagem do amor, do perdão e da humildade, para que ele possa, assim, de coração liberto de sentimentos negativos, agradecer a Deus pela dádiva da vida. Quem agradeceu hoje pela dádiva da vida, hoje cedo, quando levantou, quando, qualquer hora do dia, vamos lembrar disso. Então, muita paz a todos, que Jesus possa nos abraçar, nos envolver com seu amor, e que possamos recordar dessas pequenas lições de hoje, buscando nos sempre estar modificando o nosso íntimo e nos esquecer de estar sempre em contato com Deus, porque com certeza Ele nos atende. Muito obrigado a todos, que Jesus possa nos abençoar.